Os Estados Unidos apresentaram uma resolução para um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Sem dar muitos detalhes, o secretário de Estado, Antony Blinken, disse que a proposta está diretamente ligada à libertação de reféns sob poder do Hamas. O anúncio aconteceu durante uma viagem de Blinken pelo Oriente Médio para pressionar por uma trégua em Gaza. Aliados de Israel, os Estados Unidos vetaram resoluções anteriores apresentadas por outros países sobre o conflito. Um dos textos vetados foi apresentado, sabe por quem? Pelo Brasil, em outubro do ano passado, você deve se lembrar. Apesar da proposta já existir, ainda não há uma votação programada no Conselho de Segurança da ONU para discutir a iniciativa norte-americana. Por isso, não há uma repercussão em Israel ou entre os terroristas do Hamas. Quem chega para repercutir esse e outros assuntos internacionais é o Kécio Lemos, que é professor de Relações Internacionais e pesquisador no Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Professor, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Será que agora os Estados Unidos vão conseguir aprovar uma resolução no Conselho de Segurança que tem a Rússia? Boa tarde. Olá, Kelly. Boa tarde. Um prazer imenso estar aqui com você. Boa tarde a todos que nos assistem. Acredito que o mundo vê com muito otimismo essa propositura dos Estados Unidos nesse momento, porque ela representa, de certa forma, uma mudança na postura dos Estados Unidos, né? Pela primeira vez, os Estados Unidos propõem um texto em que ele afirma em que ele almeja um cessar-fogo imediato. As palavras são muito importantes, né, na votação dos documentos no Conselho de Segurança da ONU. Mesmo que a postura esteja condicionada à libertação dos reféns, essa questão de ser um cessar-fogo imediato gera algum otimismo no cenário internacional. Os Estados Unidos tentam, de certa forma, responder a um aumento da pressão internacional, né? Que nesse momento até aliados mesmos, os aliados europeus começam a conclamar por um cessar-fogo à medida em que a guerra passa e a região ao sul ela fica mais vulnerável, à medida também que a ajuda humanitária não consegue ser entregue na velocidade e na quantidade suficiente para assistir a população civil e também mediante a possibilidade do governo israelense de iniciar uma nova operação militar ao sul da faixa de Gaza, uma vez que no cálculo de Israel o Hamas ainda não foi vencido. Portanto, seria necessário uma operação militar mais concentrada na região sul, Kelly. Agora, professor, claro, existe a pressão internacional, mas também existe uma pressão doméstica. É ano eleitoral, Joe Biden enfrentou algumas manifestações pelo apoio americano a Israel, justamente pelo que acontece com civis na faixa de Gaza. Essa mudança também dos Estados Unidos pode ter relação com as eleições? Certamente. Política externa vai sofrer os efeitos da pressão, né, eleitoral que os presidentes vão começar a ter, já estão, né, tendo em 2024. Né? O grupo político, a base política que sustenta o Partido Democrata nos Estados Unidos é uma base que tem forte presença de grupos mais progressistas, grupos mais voltados para a esquerda. Então, Biden certamente tem tentado sinalizar para esse grupo, né, nesse momento, algum tipo de mudança na atitude da política externa americana, mesmo que Biden também reconheça a forte influência da comunidade judaica nos Estados Unidos, o forte apoio que Israel tem dentro dos Estados Unidos. Então, nesse momento, ele busca equilibrar, né, um cessar-fogo imediato, né, no documento, ao mesmo tempo em que continua ressaltando a condicionalidade de que os reféns sejam libertos de forma também imediata por parte do Hamas. Então, certamente que a política doméstica tem exercido uma pressão, né, na política externa dos Estados Unidos nesse momento. Inclusive, há alguns dias, Biden e Netanyahu voltaram a conversar por telefone, mas o fato é que Netanyahu tem se mostrado um pouco resistente às alegações americanas. Tanto é que a ajuda humanitária foi feita, inclusive, pelo ar, né? Navios estão sendo enviados, ou seja, existe uma postura, por enquanto, ainda inflexível, ao que parece, por parte de Benjamin Netanyahu, né, professor? Certamente. O cálculo de Netanyahu, um dos objetivos, né, dessa operação militar em Gaza é a destituição do Hamas. No cálculo do governo israelense, uma vitória nesse conflito só virá
se o Hamas sair de cena e deixar o controle da faixa de Gaza. Nesse momento, o Hamas ainda exerce um controle em algumas regiões de Gaza e, para tanto, o governo israelense acredita que somente uma operação militar mais abrangente, que envolva também o Sul, possa destituir a capacidade militar do Hamas. Então, é uma questão muito polêmica, né? A própria configuração de guerra, o fato da região estar sendo cercada nesse momento. Os Estados Unidos também têm muito receio de que uma operação militar mais ao sul agora pudesse, de fato, exercer uma pressão muito grande na fronteira com o Egito, né? O Egito ele tem um acordo de paz com Israel, então há o temor de que essa pressão possa corroer essas relações entre Israel e o Egito, né, colocando os Estados Unidos também em meio a um outro problema geopolítico na região. Então, são questões que são pesadas por ambos os lados, mas Israel, nesse momento, ainda tem o apoio dos Estados Unidos, um apoio considerável. O principal apoio de Israel hoje é dos Estados Unidos, mesmo com essa propositura do governo americano hoje de tentar agilizar um cessar-fogo no mais breve possível. Professor, vamos falar agora do conflito no leste europeu. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas durante um ataque russo contra a capital da Ucrânia. Esse foi o maior bombardeio lançado contra Kiev nas últimas semanas. A Ucrânia anunciou que derrubou 31 mísseis russos lançados na direção de Kiev. Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas na capital e outras 4 foram relatadas nas imediações. Após os ataques, o presidente Volodymyr Zelensky pediu mais uma vez que aliados ocidentais enviem mais sistemas antiaéreos. Segundo ele, a Ucrânia vive este terror dia e noite e precisa de proteção urgente. Edifícios residenciais, instalações industriais e um jardim de infância ficaram destruídos. Durante a madrugada, moradores precisaram se esconder em abrigos subterrâneos nas estações de metrô. Não há relatos de vítimas fatais. Já o exército da Rússia anunciou que os alvos foram centros de decisão, bases logísticas e pontos de mobilização temporária das forças ucranianas. Um comunicado militar afirma que todos os objetivos foram alcançados. Este foi o primeiro grande ataque contra Kiev desde o final de fevereiro e acontece depois que a Ucrânia intensificou os bombardeios nas regiões de fronteira com a Rússia, principalmente em Belgorod. O presidente Vladimir Putin disse na semana passada que os ataques do inimigo não ficariam impunes e prometeu restaurar a segurança nas zonas fronteiriças, insistindo que a Rússia tem um plano para conquistar a vitória contra a Ucrânia. Pois é, o Vladimir Putin afirma que tem um plano e, em contrapartida, o Zelensky, presidente da Ucrânia, pede, claro, mais apoio internacional. Sempre ele pede esse apoio, diz que é fundamental para conseguir continuar resistindo ao avanço russo. O fato é que o principal apoio vem também dos Estados Unidos, que o Pentágono informou esses dias agora que o apoio deve continuar, que os Estados Unidos vão ajudar a Ucrânia a vencer a Rússia, porém, o pacote de ajuda financeira, né, o dinheiro, ele tem diminuído, porque tem um impasse ali dentro do Congresso americano, né? Acho que 2024 é um ano-chave para o conflito, né, entre Rússia e Ucrânia, e um dos elementos, novamente, que temos que trazer à tona é as eleições dos Estados Unidos, né? Então, a própria possibilidade do presidente Trump, e a gente pode falar isso melhor mais para frente, mas a própria possibilidade de chegar ao poder tem gerado uma mudança no comportamento até dos aliados europeus, que passaram a considerar a hipótese dos Estados Unidos diminuírem o seu comprometimento para com a Ucrânia, caso o Trump chegue ao poder. Então, isso tem mudado até os discursos de alguns presidentes europeus, como o próprio Macron, né, que fez um anúncio polêmico nos últimos dias, alegando que talvez vai enviar, né, soldados franceses para a Ucrânia, para uma espécie de retaguarda, enquanto os soldados ucranianos lutariam, né, no fronte de batalha. Isso mudaria, de fato, seria um elemento novo nesse conflito. Nós teríamos pela primeira vez tropas da OTAN, né, dentro da Ucrânia, não apenas armamentos, mas também tropas militares. Então, isso tem refletido no campo de batalha, né? A Ucrânia tem procurado intensificar e tentar passar uma imagem de que a guerra não está perdida, muito pelo contrário, se a Ucrânia continuar recebendo ajuda
que o Ocidente está enviando, há uma possibilidade dessa guerra ser vencida, para tentar estimular o envio, né, a continuação do envio dessa ajuda militar. Né? Esse ataque da Rússia hoje ele é importante, foram mais de 30 mísseis direcionados contra a capital de Kiev, né? Drones também foram enviados, e eles respondem, de certa forma, a uma onda de ataques que a Ucrânia realizou nos últimos dias contra refinarias de petróleo, em sua grande maioria. Né? Sabemos que o dinheiro proveniente da exportação de petróleo é algo que é fundamental para o financiamento da guerra por parte da Ucrânia, e esse tipo de ataque tem gerado uma resposta, né, muito enfática da Rússia, representada por esse ataque hoje em Kiev. Então, o conflito ele está vivendo esse momento de redefinição, né, de se o nível do apoio ocidental será consistente com as necessidades da Ucrânia de continuar no fronte de batalha, ou se não, teremos uma diminuição dessa ajuda financeira, que certamente será muito benéfico para a Rússia do ponto de vista militar. Professor, vamos falar agora de um outro assunto, de outro tema que é um desafio para o governo americano. Olha só, o governo do Texas teve garantida por menos de 24 horas a permissão para prender imigrantes ilegais. O aval dado pela Suprema Corte simbolizava, claro, uma derrota para o governo Biden, mas um tribunal de apelações suspendeu a decisão. A Suprema Corte dos Estados Unidos havia aprovado a aplicação da lei do Texas. O estado teria permissão para prender estrangeiros que entrassem nos Estados Unidos sem a documentação legal e previa ainda a deportação dessas pessoas. O objetivo era conter a crise migratória na fronteira com o México. Segundo o Texas, o fluxo de ilegais na região está fora do controle. Mas, horas depois, um tribunal de apelações suspendeu a aplicação da lei. A lei virou o centro de um embate entre os governos estadual e federal. O governador do Texas, Greg Abbott, do Partido Republicano, critica o presidente Joe Biden por não agir com eficácia contra a imigração ilegal. Já a Casa Branca diz que a nova legislação pode prejudicar as ações do governo federal sobre questões migratórias. O México afirma que não vai receber imigrantes deportados pelo Texas, mesmo que sejam mexicanos. Para o governo do presidente López Obrador, esses assuntos de política externa são de responsabilidade do Congresso americano e da Casa Branca, e não do governo estadual. A crise migratória é um dos principais temas em debate na corrida presidencial deste ano e é capaz de influenciar a escolha do eleitor entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump. Até porque o Trump tem posições bem diferentes de Biden em relação a esse tema, não? Sim. Essa guerra jurídica reflete tensões, né, entre autoridades estaduais e federais sobre gestão da imigração e os direitos dos migrantes. Né? E certamente, eu desconfio, tenho um grau de confiança muito convicto, Kelly, que isso tem sido instrumentalizado, né, toda essa guerra jurídica também do ponto de vista eleitoral, né, de tentar criar um acirramento sobre essa temática em que isso possa ter algum efeito eleitoral, seja do ponto de vista do medo, né, da imigração ilegal, do aumento da violência, da falta de emprego, né, que isso certamente é explorado pela agenda de Donald Trump, né, ou seja, também para gerar um aumento da comoção e do apoio das áreas, das regiões mais cosmopolitas dos Estados Unidos às políticas de defesa dos imigrantes que o governo Biden tenta emplacar. Não? Então, há outras questões também de ordem internacional. As crises internacionais, elas geram pressões sobre também os debates sobre imigração. Né? Temos visto as guerras, e principalmente a recente guerra entre Israel e o Hamas, tem gerado uma onda de protestos da comunidade árabe em especial, né? Isso tem acrescido o discurso do ódio, que é inflamado nas redes sociais, sempre colocando aquela divisão entre nós e eles, né? Isso tem gerado impactos, certamente, sobre a qualidade do discurso, né? Fazendo com que essa questão de imigração reflita, por um lado, o medo, né? Questões identitárias muito fortes, e, por outro lado, ela possa também
gerar uma pressão internacional da comunidade internacional sobre uma agenda mais restrita por parte do Donald Trump. Então, é um discurso, o problema da imigração sempre existiu nos Estados Unidos, mas nesse momento ele ganha essa conotação mais gramática, seja por questões de guerra, questões de política externa, como também questões eleitorais e de disputas eleitorais mais abrangentes. A gente lembra aqui que, inclusive, brasileiros se arriscam nessa travessia, que é perigosa, muita gente morre nesse processo. E, professor, aqui nós também já entrevistamos especialistas no assunto que disseram que muitas vezes, em muitos casos, é mais barato, inclusive, você fazer o caminho legal e, obviamente, mais seguro do que se arriscar numa travessia como essa. Então, é um ponto sensível, claro, para o governo americano, mas vale a gente chamar a atenção aqui também para nós, brasileiros, porque é um risco enorme. A gente vai seguir, é claro, acompanhando de perto todo esse andamento para a corrida presidencial americana e sempre é bom contar com a sua análise. Professor, uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço, Kelly. É sempre um prazer. Uma ótima tarde para você e também para todos os ouvintes.